Bom, nas aulas passadas, a gente falou um pouco aí sobre, antes da presença do Elder aqui na aula anterior, a gente falou um pouco sobre SQVI, query, né, sobre tabelas e tal, selects básicos, então o assunto estava girando em torno disso aí. E teve uma coisa que eu gostaria de ter falado com vocês e acabei não tendo tempo, que é sobre tabelas, tem até um item que acho que o Wesley perguntou aqui algumas reuniões atrás, sobre tabela de item e tabela de cabeçalho. Isso é um negócio que é bastante comum no SAP, e é importante a gente passar um pouco por isso, para o conceito ficar claro para todo mundo. Alguém sabe explicar como é que isso funciona no SAP? Tabela de cabeçalho de itens. Não? Não faço ideia. Então vamos lá. Na prática, vocês acabam lidando com isso com uma certa frequência, tá? Muitos de vocês, e para falar todos, acabam lidando com isso com bastante frequência. Mas vamos trazer um exemplo, eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui para ficar um pouco mais, para materializar um pouco para vocês do lado transacional, e depois a gente fala de banco, tá? Então, do lado transacional, o que significa cabeçalho e item? É quando você vai fazer, por exemplo, um pedido de compra, e você tem a parte lá do cabeçalho e a parte dos itens. Então vamos entrar aqui na minha MDM, por exemplo. É a tradução disso no banco, né? Então, quando a gente abre o pedido, o próprio pedido já tem aqui, ó, ele já separa as abinhas aqui, né? De dados que são de cabeçalho. Então, se você separar aqui, ó, quando tá minimizado, a MM21 é legal que ela já traz isso. Tá escrito aqui cabeçalho, tá vendo? E aqui síntese dos itens e aqui embaixo o item. No caso, ele separa em 3 camadas, vamos dizer assim, né? Coisa que outras transações fazem também. Mas o melhor exemplo, mais clássico, é da MM21. Então, aqui quando a gente abre o cabeçalho, essas são informações, todas essas informações que estão em todas essas abas aqui, são informações que importam pro documento inteiro. Então, pro pedido de compra que eu tô criando aqui, pro pedido 4500 alguma coisa aqui, tudo que eu informar aqui em cima é válido. Eu preciso entrar uma única vez pro pedido, né? É um item de cabeçalho do pedido, ou seja, ele está ali na parte principal do pedido e ele é replicado para todos os itens, digamos assim, quando os itens precisam dessas informações. Então, tem uma informação aqui que é toda formada a nível de cabeçalho. Quando a gente abre a síntese de itens, por que chama síntese de itens? É porque é um resumo dos itens. Então, para cada item que eu entro aqui no pedido, então, no mesmo pedido eu posso fazer a compra de vários materiais, né? Então, vamos pegar o exemplo clássico dessa SAP, o exemplo da bicicleta, né? Que a própria SAP usa muito, vocês viram lá no treinamento, lá que tava no treinamento. A SAP gosta muito desse exemplo da bicicleta porque é legal que dá essa ideia de partes, né? De quebra e de poder. É o mesmo exemplo que eu estava usando lá pro nosso CIEC aqui do computador que eu falei, né? Como você tem vários componentes, fica mais fácil de entender a dinâmica, porque é a dinâmica de muitas empresas, né? Então, pegando o exemplo da bicicleta, quando eu vou fazer um pedido de compra, se eu preciso comprar alguns componentes da bicicleta, no mesmo pedido de compra para o mesmo fornecedor, eu posso comprar, sei lá, pedal e corrente, por exemplo. Então eu posso colocar aqui uma linha de pedal, vai ser o código do meu material de pedal e o código do meu material de corrente, certo? Na quantidade que eu quiser, cada um com o seu preço, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas informações que são referentes ao item. Então tem todas as informações que eu colocar nessa linha aqui vão ser referentes ao pedal. E todas que eu colocar aqui no item de baixo vão ser referentes à corrente. Então se eu estou comprando 10 pedais e 50 correntes, é aqui que eu vou informar, certo? No campo de quantidade aqui, então aqui vai estar com 10, aqui vai estar com 50, né? Aqui vai estar o código do meu pedal, aqui o código da minha corrente, e assim vai. Todas as informações que eu colocar nessa linha aqui vão ser do item, porém aqui é uma síntese mesmo, é um resumo. Então quando eu venho para a última parte aqui, que é a parte aqui de baixo, é onde eu tenho o detalhamento mesmo do item. Aqui eu não consigo detalhar aqui, deixa eu pegar um pedido existente aqui. Geralmente bloqueia data do documento também, hein? Talvez seja isso, né? Acho que aqui é só porque eu peguei uma data curta mesmo. Como eles fizeram refresh, né, no início do ano, acho que não devia ter coisa aí. Beleza, o cara tá comprando aqui um G-House. Faço ideia do que é isso, né? Mas beleza, só pra exemplificar aqui. Então todas as informações desse pedido que a gente tá vendo aqui em cima são as informações de cabeçalho, e as informações que a gente tá vendo aqui na linha, nesse caso aqui só tem um item, né? Então quando eu clico nesse quadradinho amarelo aqui, ele traz aqui pra baixo as informações do item, nesse caso como só tem um, ele já tá trazendo aqui. Então tudo que a gente vê nessas abas aqui de baixo são informações referentes ao item, ao G-House aqui. Sei lá o que é isso. Então aqui ele tá comprando 2.000 unidades desse cara, com uma data de remessa X e tal, e todas as informações que estão aqui são pertinentes ao item. Bom, por exemplo, quando eu olho aqui pra informação de endereço, eu tô trazendo aqui os dados do fornecedor, né? Então eu tô comprando esse pedido de compra, tá sendo feito para esse fornecedor aqui, para esse cara, para esse amigo aqui. E se a gente olhar os dados do fornecedor, todos os dados que são pertinentes ao fornecedor vão estar aqui no cabeçalho do meu pedido. Por quê? Porque isso é válido pro pedido todo. Eu não tenho um fornecedor para cada item. O pedido é para o fornecedor, né? Então tudo que eu faço aqui é referente ao fornecedor. São informações de cabeçalho. Então beleza, só para vocês entenderem essa separação. Então são informações que são atributos do cabeçalho e informações que são atributos do item. Então esse aqui é o exemplo mais clássico que tem, que é pedido de compra. Mas isso se aplica em vários outros casos. Cada um de vocês já pensou em alguma coisa aqui. Por exemplo, no caso de vendas lá. Eu tenho uma ordem de venda que tem essas informações de cabeçalho. Então se eu for na VA, eu vou ter algo parecido com isso aqui, né? Eu tenho as informações que são de cabeçalho e as informações que são de item. Inclusive quando eu venho para navegar no cabeçalho da VA, tem aqui meu histórico. Mano, quando você tá achando aí, eu tô lembrando que a pergunta que eu te fiz, eu acho que foi da questão de estrutura, que uma coisa que eu tenho dificuldade é isso, quando é estrutura e elemento de dados. Beleza, a gente pode falar sobre isso também, mas vou explicar o que é. Já comento aqui. Então só para fechar o raciocínio da ordem de venda aqui. A ordem de venda tem a mesma coisa do pedido, o mesmo conceito do pedido, né? Eu tenho as informações aqui que são informações de síntese, só que a ordem de venda exige de uma forma um pouquinho diferente. Então o que eu vejo nessa primeira tela aqui são informações de síntese, e aqui eu posso pegar as informações que são específicas de cabeçalho. Então quando eu vou para cabeçalho aqui, ele abre uma outra tela onde todas essas informações aqui são de cabeçalho, tá? Ou seja, tem a ver com a ordem de venda inteira, afeta tudo dessa ordem de venda aqui, e quando eu volto para cá, se eu vier aqui na síntese de novo, eu posso abrir as informações do item. Então, no caso aqui, eu estou olhando para o item 10, tá vendo? Ele já está falando aqui que eu estou olhando para o item 10, e caso eu tivesse outros, todas as informações aqui vão ser referentes ao item. Então, aqui o material entrado, a data, a quantidade, o valor líquido, tudo isso é referente só a esse item aqui. Tá? Então, isso é um conceito muito repetido no SAP. Ordem de manutenção vai ter a mesma coisa, né, Nico? Quando você vai abrir uma ordem, lá você também pode ter vários itens, né? Para dar manutenção naquela ordem específica. Ordem de produção é a mesma coisa, só que a ordem de produção é mais direcionada para um produto, né? A ordem de processo é que costuma ter mais coisas ali, mas de uma forma geral é mais direcionada. Mas em outros momentos do PP também usa a mesma coisa, tipo lista técnica, por exemplo, né? Lista técnica você tem lá as informações que são de cabeçalho e os vários itens da sua lista técnica, né? Mesma coisa, ele vai armazenar de forma separada o que é do cabeçalho e o que são dos itens, tá? Então, é importante vocês entenderem primeiro o conceito do lado funcional da coisa. Como eu disse, é uma coisa que vocês já lidam com isso todo dia, né? É uma coisa que não é grego pra vocês. Quando eu tô falando aqui, vocês estão falando, tá, isso aí é óbvio, né? Eu tenho certeza que vocês já lidam com isso aqui no dia a dia, e vocês têm que ficar mexendo em cabeçalho e item o tempo todo. Mas agora vamos traduzir isso pra parte de banco, que é onde eu queria chegar. Quando a gente tem essa quebra entre cabeçalho e itens, a gente tem tabelas diferentes, tá? Então, no caso a mais clássica de MM é de movimento de mercadoria, a MCEG e a MKPF. Por quê? Porque elas são imensas. São provavelmente as maiores tabelas que existem no banco de qualquer empresa. A MKPF e a MCEG. Por quê? Porque o movimento de mercadoria acontece o tempo
vários módulos ao mesmo tempo, né? Então tudo que você está fazendo ali com o material está movimentando sua mercadoria, está gerando uma ou várias linhas ali na MSEG e MKPF. Então quem que é a MSEG e MKPF? A MKPF é a de cabeçalho de movimento de mercadoria. E quando eu tô falando isso, então nós estamos falando de basicamente de MB51, certo? É o que a gente visualiza na MB51, para ficar mais fácil de ver. Deixa eu trazer alguns exemplos aqui. O teclado tá meio falhando. Então, a MB51 que já utilizamos aqui em outros momentos, né? Quando a gente está olhando para essas informações aqui de movimento de mercadoria, sem sinal, acho que não ajuda muito, mas enfim, o que a gente está vendo aqui são cruzamentos de informação entre MKPF e MSEG. Então, quando eu faço movimento de mercadoria, ou seja, a minha boa e velha amigo, quando eu tô fazendo aqui amigo, é a mesma coisa. Aqui eu tenho vários itens, né? O que ele tá chamando de linha aqui, eu tenho vários itens e as informações que são de cabeçalho. Então a data que foi feito, quem que fez, as informações de cabeçalho, e nas informações de itens eu tenho todos os detalhes daquele item que eu tô movimentando. Então quando eu faço uma entrada de mercadoria, uma transferência de estoque, uma venda, um consumo de uma ordem, um apontamento de uma ordem de produção, uma DU de um lote na IQM, ou qualquer outra coisa, que movimente estoque, né? Ele gera uma linha aqui na amigo. Então eu vou ter cabeçalho e item, mesma coisa. Então a MKPF e a MSEG são a MKPF é a tabela onde eu guardo os dados de cabeçalho e a MSEG onde eu guardo os dados de item. Essas tabelas são muito utilizadas em diversos programas e por isso que elas são tão relevantes. Lá em FI tem as irmãs dela, né? A BKPF e a BSEG. Só muda o B com M aí no início. Mas é a mesma coisa. Que são para as informações de fatura, né? As informações geradas pela Miro, né? A parte de recebimento de fatura lá. Também são tabelas bastante relevantes, bastante volumosas, assim. A MSEG e a MKPF, inclusive essas tabelas estão deixando de existir nesse fora, elas vão passar a ser CD views lá, que eles chamam, tecnicamente falando, eles estão levando tudo para dentro de um tabelão enorme e tal, mas aí já é um próximo capítulo. Ficando ainda aqui dentro do DCC, então você tem sempre essa quebra entre cabeçalho e item. Dei o exemplo da MSEG e da MKPF, vou pegar um outro exemplo de FI, de SD. Já dei o exemplo de FI, né, que é a BKPF e a BSEG. Dentro de vendas, eu tenho, por exemplo, a LIPS e a LIKP. Eu lembro sempre da Nayara, mano, quando eu falo a LIPS, a Nayara adorava falando dessa tabela, não sei o que na LIPS, quando ela aprendeu essa tabela, eu falo toda hora, não sei se você lembra. A LIPS é uma tabela que guarda os itens de remessa. E a LIKP guarda os dados de cabeçalho de remessa. E tem muitas outras, mas é sempre não, com bastante frequência você vai ver esse conceito de cabeçalho e item. Então é importante que vocês entendam essa quebra e que o SAP separa isso em duas tabelas diferentes. Vamos pegar esse exemplo prático aqui para mostrar para vocês como é que isso fica lá nas tabelas. Ó. Vou pegar esse documento aleatório aqui que vocês viram que eu peguei aqui na MB51, vou lá na SE16N, como já aprendemos a navegar nela nas aulas anteriores, e vou abrir aqui exatamente a MKPF, tá? MKPF. Vou colocar exatamente esse documento de material aqui. Reparem que a chave é composta, né? Ou seja, eu tenho dois campos que formam a chave, os dois campos que estão em azul aqui, a gente falou isso também nas aulas anteriores. Então aqui eu tenho dois campos que eu preciso informar, que é o número do documento e o ano do documento, né? Porque o MM tem isso, né? Eles vão repetindo o número desse documento aqui, ele pode existir em vários anos diferentes. Então eu preciso informar esse cara aqui. Aí é doido demais. Muito. Eu acho desnecessário, mas enfim, o alemão criou assim, a gente aceita. Então, ó, passando essas duas informações, quando eu rodo, o que ele vai trazer? Uma única linha, porque eu só tenho uma linha de cabeçalho para esse cara, com todas as informações que são as informações de cabeçalho, que são exatamente as informações que a gente acabou de ver lá. Nessas semanas a gente não consegue usar isso, não souber, a gente não serve para fazer esse sistema. Exato. Os caras são meio ignorantes. Eu deveria estar. De certo modo, assim, eu não discordo muito de alguns pontos. É meio ignorante demais, né? Mas em alguns casos é verdade. Um tanto quanto radical, né? Exatamente, mas em alguns casos eu concordo mesmo. Pode crer. Ó, uma das informações tá aqui, ó. Usuário. Olha lá, o GP User 518. É o cara que tá aqui, ó. Tá vendo? Então, a informação que tá aqui, qualquer informação que tiver aqui no cabeçalho, está armazenada aqui nessa tabela, tá? Não qualquer uma, porque às vezes o cabeçalho usa de estrutura, e aí vai chegar no ponto da estrutura, tá, Wesley? Daqui a pouco eu detalhe um pouco melhor. Às vezes ele usa uma estrutura para misturar algumas informações que são de texto, de informações que estão aqui. Então, mas daqui a pouco eu entro nisso, não vou entrar nisso por enquanto não. O que eu quero que vocês entendam nesse momento é que as informações que estão aqui no cabeçalho, por exemplo, a data do documento e data de lançamento, elas estão aqui, ó. Data do documento 510 e data de lançamento 510, que é exatamente o que a gente tá vendo aqui, tá vendo? O entrado em, ó, quanto que o cara fez? O entrado em tá aqui, ó. Aqui chama registrado em, mas tudo bem. Ó, data e hora que foi registrado esse documento lá na amiga, tá vendo? O usuário que fez e assim vai, tá? E se eu entrar, agora eu vou abrir outra janela, outra SE16N aqui, e vou na MSEG, que é a que eu te falei que é de item. Repare que a chave da MSEG aqui já são 3 informações. Por quê? Eu tenho que colocar as mesmas de lá, o documento de material e o ano, que são as informações do documento que eu estou querendo consultar, mais o item. Tá? Então, se eu considero o item 10, o item 20, o item 30, é aqui que eu passo. No caso aqui, para efeito de exercício aqui, eu vou passar os mesmos que eu passei no MPF, tá? O número do documento e o ano, não vou passar o item. É que como a gente só tem um item, vai aparecer uma linha só. Ó, mas aqui, ó, já tá falando que aqui é o item 1, tá vendo? Que é o item 1 aqui, ó. É a linha 1 do documento que eu fiz lá no amigo. Mas se eu tivesse o 2, 3, 5, 10, ele ia aparecer várias linhas aqui, para esse mesmo registro aqui na MSEG. Deixa eu ver se eu pego algum que tenha mais aqui, para ficar mais legal a gente exercitar. Cadê você? Aqui, ó. Oh, legal, esse aqui tem mais de um. Ó, esse aqui já tem 2 itens, então vamos ver lá como é que fica. Vou passar esse cara aqui na MSEG. Documento esquisito, o número dele ficou estranho. Alguém já mexeu no curso aqui, já mudou o intervalo de numeração. Ou então aqui é documento não foi gerado na amigo. Ah, tá, não foi gerado na amigo, por isso. É documento de venda isso aqui. Ó, aqui já tem 2 linhas, tá vendo? E tem o item 2, ó. Então, para cada informação que a gente tá vendo, deixa eu abrir ó, nesse caso aqui foi uma bomba e uma tela plana. Exatamente o que tá aqui. Aqui já começou a acontecer o que eu falei. Ó, ele tá trazendo descrição aqui, né? Descrição do material, que já não fica armazenada, que eu não preciso armazenar essa informação aqui, porque aqui eu vou ter o código do material, que é isso aqui, né? O P100 e o M11 aqui. E com essa informação eu faço um join numa outra tabela, que é a MACT lá, que inclusive a gente já viu também nas aulas anteriores, e com o texto da MACT eu trago pra cá. Isso é o que o programa faz, eu tô dizendo, né? Mas a nível de tabela, pra não misturar muitas caixinhas aqui, vocês estão vendo que aqui ele tá guardando as 2 linhas e aqui ele guarda apenas uma, que é as informações de cabeçalho. Não importa quantos itens eu tenho, a MKPF, que é a de cabeçalho, sempre vai ter uma linha só por documento e material, tá? E a de item, né, a MSEG, vai ter quantas linhas forem necessárias, quantos itens eu tiver lá. E todas as informações que são de item estão aqui. Então, por exemplo, o montante em MI, 1584. É o montante que a gente vai ver aqui, ó lá, 1584, tá vendo? 1584,39. Se eu pular pro item 2, olha lá, 138 61. Ó, 138 61. Então todas as informações que eu vejo aqui embaixo referentes ao item vão estar armazenadas aqui. Tá? Até aqui tá claro? Aham. Então, beleza. Vamos lá, você passa por essa tabela aí, tá me lembrando ontem nós tivemos uma não lá, ficamos o dia inteiro tratando lá junto com o SD, com o ME. Foi de fechamento de mês, né, deu um problema nas notas lá. Os caras saíram marretando essa lips aí, uma outra tabela lá, velho, pra tentar resolver. Caramba, velho, o dia ontem nós ficamos o dia inteiro tratando uma coisa só.
E os caras nem almoçamos. Era pra sair 4 horas, sair 5h30. Nossa, dá um frio na espinha, viu? Falar de marretar lips. E os caras, ó, você não sabe de nada, você não tá vendo nada. Eu falei, Aham. eu brinco com eles. Na verdade, eu brinco com todos os funcionários. Eu falei, não, você tem que me ensinar pra eu ficar bom igual vocês. É isso aí. Eu tô vendo sim. Se você não me contar o que você tá fazendo, eu vou contar pros outros. Fazer jantar com os caras. Aqui, ó. Vocês querem mudar o link da reunião? Vai estar aqui. Ah, vai cair? Boa. Vamos mudar então. Valeu, obrigado por usar. Alô? Eu vou. Depois eu renovo a lista lá. Me manda um e-mail de vocês depois no grupo aí, no WhatsApp, que eu vou ajustar. Ô, Nico, ô, Gu, só pra aproveitar o seu exemplo, por coincidência, o documento que a gente estava olhando aqui era um documento de vendas, então olha aqui, a Lips e a LKP, ó, pegando o exemplo da ordem de venda, é a mesma coisa, olha só. Você tá vendo minha tela aí já, né? Sim. Aqui, ó. Primeiro deixa eu abrir a remessa aqui, né, pra ficar mais legal. Velho, eu tô mexendo com tanta transação diferente ultimamente que tá me dando um branco tem hora. Tô esquecendo minhas transações que eu mais... Minhas fiotas. Meus bichinhos de estimação. Aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, essa remessa teve uma saída de 2 itens, né? Foi feita a saída de mercadoria desses 2 itens, que é exatamente os que a gente estava vendo antes. O P100 aqui e o M11. Se a gente olhar na LIKP e na LIPS, então é exatamente o que a gente falou aqui, ó. Na LIKP, ele mostra uma linha para remessa. Olha lá, ó, quem que foi o usuário que fez, a hora que fez, sei o que, não sei o que lá. Então, todas as informações que são de cabeçalho daquela remessa e as informações que são de item, ó. Os 2 itens que estão lá. O item 10 e o item 20 da minha remessa, daquela mesma remessa. Olha lá, o mesmo usuário, a hora que fez, o código do material, o grupo de mercadoria que esses materiais se encaixam, o centro, o depósito de onde eles saíram, e assim vai. Uma cacetada de informação aqui, olha lá, o valor líquido de cada um deles. Olha lá, a denominação, a descrição nesse caso aqui tem aqui na tabela, em alguns casos não tem, né, mas nesse caso tem. Documento de referência, que deve ter sido. Isso aqui é provavelmente a ordem de venda que estava acima dessa remessa, né? O tipo de movimento de mercadoria que foi feito, olha lá, o tipo de material, ó, no caso, esse aqui é produto acabado, né? Esse caso aqui é um RAWA. O que é RAWA mesmo, Wesley? Cara, de cabeça que agora, eu nunca usei Rawa, velho. Mas eu acho que é de produto intermediário, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Não, por intermediário é só o RAWB mesmo. RAW é outra coisa. Trading Goods. Eu fui procurar aqui também. O que é isso? Tá vendo, Gu? Então as informações ficam todas a nível de item na LIPS, tá vendo? Então o que você tá falando de marretar aí que os caras tiveram aqui. E teve um momento lá no final que eles até compartilharam a tela e eu fui acompanhando, eles estavam fazendo modificação no documento da nota da fatura mesmo. E aqui a tela lá da J1BNFE, eles mudaram ela toda manual. Jogava o status da nota, que esse código tudo lá. Sei. Nota eu até entendo, cara. O cara mexer mais, dar mais umas marretadas, sabe? É mais comum isso acontecer, é até mais compreensível, porque nota é aquela história, uma jabuticaba brasileira, né? Então tem algumas coisas que realmente você precisa atuar de forma mais rústica, de forma mais bruta, assim, na base da marreta mesmo. Nota é um negócio complicadinho. Agora, mexer em tabela standard é um negócio delicado. Ó, vou mostrar um golpe ninja aqui pra vocês agora que se alguém perguntar, eu falo que eu nem sei se eu vou lembrar de cabeça, mas deixa eu. Se alguém perguntar, eu falo que não fui eu, hein. Ó, liguei o debug da tabela. Agora eu já tô ligando o modo consultor aqui. Quem faz isso aqui é só quem não tem muito juízo, sabe? Mas vamos imaginar que a gente tivesse que marretar um dado nessa tabela aqui. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dos comandos aqui. Aí quando eu dou um /H... O Gu vendo a turma dele em ação. Exatamente. Quando eu dou um /H e rodo, e dou um F8, ele vai entrar no modo de debug da tabela. Ao invés dele simplesmente abrir a tabela, igual quando eu apertei F8 aqui pela primeira vez, olha lá, ó, ele está abrindo o modo de debugging da SAP. Isso aqui, para quem nunca viu, é a janelinha de debug da SAP. Deve ter sido essa que você viu ontem. Não. GDC. Eles chegaram nem a fazer o debug, não. Mas eles já marretou o negócio direto. Já foi, não perdeu tempo nem debugando, não. Já foram pecando no trem, meu filho. Mais bruto mesmo, hein. Isso aí é da turma da barra circular, ué. Acabou que com esse problema, eu acho que eu fui o primeiro a levantar o problema que deu lá na emissão de nota.
E acabou que com isso os caras foi descobrindo, velho, foi descobrindo, e foi entrando funcional, foi entrando. Descobriram o trem, saiu lastrando na empresa inteira, no segmento da Belgo. Teve gente ontem que não deve ter dormido, não, viu? A treta foi grande. Acabou que aí eu conversei com a nossa controladoria e o cara falou, velho, abre mão disso aí, vamos passar com esse erro pequeno aí e deixa o pau tocar. Mas teve gente que tava com impacto grande lá e deve ter passado muito aperto. O negócio é feio. Tem hora que tem que mexer nisso aqui que eu vou falar pro seu negócio. E aí foram ver, era uma demanda de um projeto que subiu no início de novembro, o trem impactou, ou seja, certamente o cara não fez o ciclo de teste bonitinho, né? Não observou todos os cenários, aí deu ruim. Sim. Eu acho que não deve estar habilitado, eles devem ter tirado isso aqui daqui, porque o GD Edit e o GD SAP Edit deixa você mudar uns valores aqui, você muda uns parâmetros aqui, e aí você consegue modificar as tabelas na base da marreta, sabe? Mas eles devem ter fechado isso aqui, porque devia ter nego bagunçando o coreto aqui. Aí, aqui na SED6N, você consegue entrar e editar os valores. Muito louco fazer isso. Nunca façam isso em casa. Mas é possível, tá? Eles devem ter desabilitado isso aqui. Nunca faço isso, mas é possível. É, possível é. Eu já tive que fazer isso aqui algumas vezes na vida, mas eu tive que pedir bênção até pro Papa. Por causa de coisas que tinham feito antes, no passado. Tipo, os caras tinham eliminado o lote de controle na tabela standard lá, que é a COS lá que a gente fala, que é a ALS. Os caras tinham eliminado os lotes de controle em algum momento no passado, aí eu consegui provar isso com um monte de print de tela e tal. Eu provei que em algum momento do passado alguém tinha deletado, eu tive que ir lá inserir de novo, sabe? Fazer uns negócios meio assim. Foi anos atrás isso, eu já nem lembro mais direito, mas foi mais ou menos por aí. E aí você tem que usar os golpes ninja, aí você tem que conhecer como é que, por Tem umas onde. intervenções que é pesado, né? Tem umas que são. Cara, O risco é alto demais. tem que saber, além de saber o que faz, tem que saber o impacto e Exato. se realmente ele está disposto a arriscar, né? O tipo de intervenção que ele está fazendo ali. Justamente. Já teve. No passado, já teve coisa na CBMM que foi feita mais cabulosa, assim, de jeito sem tabela, por causa de fechamento de mês, fechamento de ano e tal. Já teve uns negócios bem de arrepiar. Mas hoje em dia isso não acontece mais, não. Muito, muito difícil ter um caso assim. Quando tem caso assim, é porque realmente a vaca já se foi o boi com as cordas, né? Já não tem mais salvação. Você já tentou todas as outras alternativas que existiam, hein? Mas beleza. Bom, agora, Wesley, deixa eu voltar na sua pergunta. Você tinha falado sobre estrutura e elemento de dados, né? Deixa eu só falar um negócio. O HAL lá é que eu tava pensando mesmo. Não é que é produto semi-acabado, é de produto comercializável, é quando você é revendedor, tipo assim, entendeu? Ah, Não é algo que você produz, você revende, aí você usa o HAL. saquei. É o trade, por causa, o trading que o Jorge falou aí. Trading goods. Trading goods, Tá certo. Quando você só compra e repassa, né? Compra e revende. Isso é uma fofura. Vamos lá. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui de elementos de dados, então. Super relevante esse ponto também. O que acontece? Quando você monta a estrutura de uma tabela, a gente falou de forma rasa disso aqui nas aulas anteriores, mas vou detalhar isso aqui um pouquinho melhor. Quando você está criando uma tabela, vamos pegar essa tabela aqui como exemplo, a LKP. Você precisa, aliás, eu vou pegar uma menor para ficar mais fácil. Vou pegar a MAC-T aqui, porque ela tem menos campos, tá? Essa aqui ela é muito grande, fica um pouco confuso. Vou pegar aquele M100, não, P100 eu acho. Legal. Quando eu crio uma tabela como essa aqui, é uma tabela bastante simples, né? Ela só tem 4 campos aqui, 4 colunas aqui, então fica mais fácil a gente exercitar em cima dela. Quando eu estou criando essa tabela MAC-T aqui, eu tenho que definir campo a campo qual que é o formato do meu campo, qual que é o tamanho do meu campo, eu tenho que dar alguns detalhes, alguns parâmetros, alguns atributos, né? Que são necessários para o campo. Para eu dizer, por exemplo, que esse campo aqui vai ser um campo de X posições, no caso de material, por exemplo, no caso do SAP, é um campo de 18 posições. Eu tenho que dizer qual que é o formato do campo de idioma, no caso aqui é um char de 2 posições. Char significa que é um alfanumérico, né? Aceita letras e números, e até caractere especial.
com 2 posições aqui no caso. Esse aqui é um campo descritivo, então geralmente é um campo char de 200 posições, né? Um campo um pouco maior porque aceita mais Esse é de caracteres aqui. 40, né? Isso, você pode definir de acordo com a sua necessidade, né? Tem uns que são maiores, outros um pouco menores. Então aqui quando você dá um F1 da vida aqui, você consegue visualizar parte desses detalhes. Se você clicar aqui na chavinha, no martelinho, na chavinha de boca aqui, você consegue ver alguns detalhes já desse campo quando você clica aqui, ó, no nome do campo. Então o que você tem aqui quando você entra nesse cara? O nome da tabela onde eu estou, no caso aqui é a MACT, o nome descritivo do meu campo, né, o nome do meu campo, e o elemento de dados que é utilizado. Em muitos casos, em tabelas standard, os dois aqui são iguais, o nome do meu campo e o meu elemento de dados. Mas o elemento de dados é o que guarda essas informações que eu acabei de explicar. Então, no caso do SAP, quando você cria uma tabela lá em outro banco, no banco normal, em SQL e tal, você define esses parâmetros para o campo. Então, eu estou criando a tabela lá, imagino que eu estou criando uma tabela de funcionário. E eu vou ter ali 3 campos: código, nome e CPF. Quando eu estou criando esses campos ali, então no campo código eu tenho que dizer que ali é um ID, um campo numérico autoincremental, por exemplo, né? Que vai criar sequencial ali, 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora. O meu campo de nome, eu vou falar ali que é um char ali, né? Um varchar ali, um campo de texto de 100 posições, que o nome da pessoa pode ter até 100 caracteres. E o CPF eu já coloco um formato específico ali. Eu coloco isso para o campo, eu defino que o campo vai ter esses atributos. Aqui no SAP existe meio que um agrupador disso, um atalho para isso, porque você pode reutilizar isso incontáveis vezes, o mesmo elemento de dados. Então, o elemento de dados, Wesley, é o lugar onde eu guardo essas informações aqui, ó. Quando eu dou um duplo clique aqui em cima do nome do campo, ele abre a tabela. Então, o que ele está abrindo aqui? A MACT com os seus campos. Olha lá, os 4 campos que a gente viu lá. Eu falei para vocês aqui também na aula anterior que mandante podem sempre ignorar, né? Ele vai existir em todas as tabelas. Então, esses 4 campos que a gente está vendo aqui, ó, o número do material, o idioma, o texto breve com letra maiúscula, é exatamente os campos que a gente está vendo, que a gente estava vendo lá na SE16N lá, né? Então, ó, os dois que estão marcados aqui estão falando aqui que são chave, né? São os dois que compõem a chave dessa tabela, o material mais o idioma. E os outros dois aqui são campos de texto. Nesse caso aqui o Wesley comentou, né? São de 40 caracteres, tá? Então o material é de 18 posições. Esse aqui é de uma, lá aparece 2, mas é uma coisa mais embaçada aqui do SAP. Só uma forma como ele armazena. E os 40 caracteres aqui que ele armazena para o texto em letras minúsculas e o texto em letras maiúsculas aqui, que é utilizado para Matchcode. Beleza. Quando eu faço isso, reparem que aqui tem o elemento de dados, tá? Tem a coluna de elemento de dados. Então, Wesley, quando eu dou o duplo clique no nome do campo, ele joga para dentro da tabela, mas se eu clicar no elemento de dados, ele vai abrir uma outra tela, que é lá da SE12 lá, falando quais são os atributos deste elemento de dados. Então, olha lá, ele tem um domínio aqui, ele coloca qual que é a categoria de dados, nesse caso aqui é um char, né, que ele aceita letra, número e tal, e aqui o comprimento dele, é a mesma coisa que a gente viu lá, um char de 40. O que é a vantagem de eu ter um elemento de dados? Que eu posso utilizar esse mesmo MACTX aqui para outras coisas. Então imagina que eu estou criando um campo numa outra tabela, que também vai ser de texto, também vai ter 40 caracteres, eu quero limitar 40 caracteres ali para o texto não ficar muito longo, mas eu não quero ter que ficar preenchendo isso aqui tudo. Eu simplesmente vou lá e uso Duplicando o a mesmo mesma elemento de dados. configuração. Oi? Vai ficar duplicando a mesma configuração. Exatamente. Então, para não ter que ficar setando isso aqui tudo na mão e ficar duplicando a configuração, eu simplesmente aponto para o mesmo elemento de dados. Então, eu falo que eu quero utilizar. Eu vou criar um campo naquela tabela que vai chamar nome, sei lá, vamos supor do nome lá do funcionário do outro exemplo que eu dei, né, da tabela de funcionário. Vamos supor que eu quero ter um nome, mas eu quero limitar o nome só a 40 caracteres porque ele tem que caber num lugar tal da tela. Eu coloco o nome do meu campo eu posso chamar do que eu quiser, que aí é outro atributo, é realmente um atributo daquela tabela ali, mas o elemento de dados eu vou usar um elemento de dados já existente. É para isso que serve o elemento de dados, tá? Para guardar essas configurações aqui. Tá entendido? Uhum. E se ele for numérico, você vai ter que colocar, por exemplo, o número de casas decimais, aí tem alguns outros atributos que depende do que ele vai ser, qual que é a categoria dele aqui. Tá? Mas o elemento de dados basicamente serve para isso. E aí você perguntou de estrutura, né? Estrutura é o seguinte:
o principal que você precisa entender sobre estruturas, para não entrar muito no detalhe técnico também, é que estrutura é diferente de tabela porque ela não guarda dados. Não existe armazenar dados em uma estrutura, tá? Para que a estrutura serve? Pensa o seguinte: eu tenho um lugar onde eu vou consumir dados de 2, 3 tabelas diferentes, mas eu quero que o programa utilize aquilo tudo de uma forma condensada, tudo junto num lugar só. Então vamos pegar um exemplo simples aqui. Vamos supor que eu quero pegar 5 campos da Amara. Você conhece bem as tabelas de material? Ó o Piquetito aí, não tinha visto ele não. Gracinha. Tá batendo palma aqui. Delícia, bom demais. Imagina que eu quero pegar 5 campos num determinado ponto de um programa. Eu quero pegar 5 campos da Amara. Eu quero pegar lá o código do material, o grupo de mercadoria, por exemplo, e o setor de atividade. Sei lá, vamos supor que eu quero pegar esses 3 campos e mais o texto do grupo de mercadoria e o texto do setor de atividade. Tá? Então eu vou pegar esses 3 campos da Mara e vou pegar outros 2 campos que são de outras tabelas. A tabela que guarda o texto do material e a tabela que guarda o texto do grupo de mercadoria, poderia ser até o texto do material também. Mas eu vou pegar os 3 códigos dessa tabela, né, da Mara, o código do material, o código do grupo de mercadoria e o código do setor de atividade, e vou pegar o texto de outras duas. Tá? Vou pegar o texto, fazendo um join, né, dentro de uma tabela e outra ali, com o código do grupo de mercadoria eu pego o texto em uma outra tabela e com o código do setor de atividade eu pego o texto do setor de atividade em uma outra tabela. Então eu vou ter ali 3 tabelas, concorda? A Mara, a de texto do grupo de mercadoria e a de texto do setor de atividade, tudo junto em uma coisa só, onde eu vou estar trazendo 5 campos, certo? Os 3 códigos e as 2 descrições. Então eu vou estar trazendo 5 campos. Só que para eu fazer isso, se eu ficar fazendo join de tabela, se eu ficar fazendo manipulando aquilo ali dentro do programa várias vezes, é ruim. Eu perco performance, porque eu só preciso daqueles 5 ali, só que eu vou usar aquilo ali em pontos diferentes do programa. Eu preciso dessas 5 informações em pontos diferentes do programa. O que eu faço para resolver isso? Eu crio uma estrutura. Então a minha estrutura vai reunir essas 5 informações que eu preciso, pegando das tabelas, o que o SAP chama de tabela transparente, né? Pegando das tabelas mesmo ali da Mari e dessas outras duas que eu não sei o nome de cabeça, e reunindo tudo em uma estrutura só. E aí o programa fica chamando a estrutura nos pontos em que eu preciso, tá? Só que perceba, nenhuma dessas informações está armazenada na estrutura. Tudo continua armazenado lá nas suas tabelas. Estrutura não guarda dado, tá? Nunca vai guardar, em nenhuma hipótese. Não existe isso. Estrutura Ela é só só vai fazer a concatenação lá. isso, para você usar ali em tempo de execução mesmo. Dentro daquele programa, você usa aquela estrutura, acabou o programa, acabou a estrutura e pronto. Você pode até ter uma estrutura que depois vai perdurar para outros programas ali. Isso também é possível, tá? Isso, o mesmo conceito que eu utilizei aqui, eu posso criar uma estrutura, gravar essa estrutura e reutilizar ela em vários programas, tá? É que Entendi. para esse exemplo que eu estou pegando aqui é um exemplo mais simples, criando uma estrutura onde eu só vou utilizar naquele programa. Mas Como que eu estrutura é faço isso. Por pra... isso que às vezes, só para fechar o raciocínio, Aham. por isso que às vezes você dá um F1 ali em alguma transação, né? Sei lá, aqui, se eu pegar aqui algum campo aqui, talvez eu consiga até fazer isso. Acho que na MM03 tem isso em alguns lugares. Quando você dá um F1 e tenta ir lá na chavinha, às vezes o problema de muita gente é isso, né? A galera aprende esse negócio da chavinha de boca e do martelinho ali e aprende que sempre que a pessoa der um F1 ali, ela vai conseguir saber de qual tabela que veio tal informação. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes ele vai me jogar para uma estrutura e aí com a estrutura eu já não consigo descobrir de qual tabela que veio. Até consigo, mas aí a pessoa já tem que ter um pouquinho mais de conhecimento ali, porque aí ela tem que ir na SE 80, olhar as tabelas que são chamadas pela estrutura, e já é um buraco já é um pouquinho mais embaixo. Ah, quando a gente Eu quer sou a achar do aqui. Lucas me mutou aqui. Então, aí, nesses casos, como que lá eu acho que eu não vou ter acesso a SE80, né? Em produção não, aí o ideal é ser lá no QA. Aí no QA, sim, você deve ter. Se não tiver acesso, alguém libera pra você. Até eu libero pra você lá, não machuca não. O certo é você. Bom, acesso é uma outra história, né? A gente tem que resolver pra lá. Mas como consultar essas informações? É por aqui, ó. O problema é que eu vou precisar de uma estrutura aqui e eu não sei nenhuma de cabeça. Deixa eu ver se eu. É porque eu já vi muito pessoal ir, né, nesse SE38 também. Essa é a 38 é pra programa, tanto que eu fui direto nela ali, que é força do hábito. Eu tinha que achar uma estrutura aqui, deixa eu ver. Aqui deve ter estrutura. É que eu não lembro nenhuma de cabeça. Aqui, ó.
O buraco é mais embaixo, tá? Pra procurar é mais difícil do que procurar a tabela. Não é facinho, não. Então, eu acho Aqui, ó. Aqui ele tá bacana chamando também uma estrutura. você falar o seguinte, como que sabe que ali, que vai estar sempre em nome de tabela? Não, aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele te fala aqui, ó. A categoria da tabela, ele te fala se é uma estrutura ou se é uma tabela, tá vendo? Ah, tá. Tá? Quando você dá o F1, eu vou te mostrar os dois exemplos aqui, um em cima do outro. Quando você clica aqui nesse caso aqui, a classe de avaliação ele aponta direto para uma tabela, por exemplo. Então, quando eu abro a chavinha aqui, olha lá, ele fala que é tabela Tabela transparente, transparente. tá? Então você sabe que a MBio. MBio é uma tabela, ponto final. Não tem dificuldade. Então você pode navegar para dentro da tabela e aí coletar sua informação lá. Quando ele chama uma estrutura, ele te avisa que é uma estrutura. Na categoria da tabela ali, ele te fala que é uma estrutura. Aqui, ó, tá? Então a gente pega essa estrutura. Vai nesse 80. Eu mesmo uso muito pouco isso aqui, viu? Te falar a verdade. Por que eu tô em classe? Peraí. Lembrar como é que é esse bagulho. Não é aqui, em outro bagulho aqui. Depois eu vou achar esse negócio direitinho e eu te mostro, mas eu não lembro direito. É muito raro eu precisar disso, porque na grande maioria dos casos eu já sei onde estão os dados, sabe? Com o tempo você vai guardando muita coisa de cabeça, então eu sempre sei mais ou menos, por experiência mesmo, eu sei mais ou menos onde que eu tenho que procurar tal dado, eu sei mais ou menos em que tabela que tá. Então é bem difícil eu precisar usar uma estrutura, porque tipo assim, o que que eu costumo, uma artimanha que eu costumo usar, né, quando eu tenho esse tipo de problema. Se em uma transação eu não consigo achar ela por tabela, eu vou em outra transação que eu lembro que o campo existe, e às vezes lá ele tá apontando para a tabela, sabe? Aí eu sempre vou procurando dessa forma, porque é um caminho mais curto do que eu ter que navegar pela estrutura. Porque a estrutura, às vezes, eu posso usar 10 tabelas dentro da estrutura e aí fica mais difícil. Esse é um caminho que eu uso. Outro caminho que eu utilizo é ativar o trace também. O trace também é outra coisa que ajuda bastante. Que é a ST12 lá, a ST05. O que o trace faz? Quando você ativa o trace e põe para rodar um determinado programa, uma determinada transação, ele te mostra em forma de linhas todos os programas, todas as tabelas pelas quais o seu programa passou. É que aqui, como a gente está num ambiente que não tem standard, não tem Z, é mais difícil de te mostrar. Depois eu te mostro no ambiente da CVMM lá. Pega um programa Z, que é mais fácil, porque senão o trace fica enorme. Quando você usa transações standard, o trace fica muito monstruoso. Mas depois eu te mostro em programas Z lá, que fica um pouco mais tranquilo. Aí você consegue navegar olhando pelo trace, você vai vendo o nome das tabelas e você fala, essa aqui não é, essa aqui não é, deve ser essa aqui ou essa outra. Aí você já vai meio que por eliminação, sabe? Aí você já fala, Entendi. deve ser uma dessas aqui. Aí você já procura lá dentro da tabela. Já encurta bastante o caminho também. Então geralmente eu uso um desses dois caminhos ao invés de ficar navegando pela SE80. Ou às vezes dou um Google também. Às vezes eu dou um Google em inglês lá e procuro pelo campo tal, eu logo em inglês, vejo o nome do campo certinho em inglês e procuro table, field tal e jogo no Google lá e acho também. É um terceiro caminho possível também. Ou seja, tem três caminhos melhores, mais simples do que ficar procurando pela SE80, tá? Eu tava falando pela SE80 porque é o caminho que os ABAPs vão, é o caminho que tecnicamente falando é o caminho mais certeiro. Mas eu mesmo não sei usar muito bem, não. Eu acho por outras Suave. vias, tá? Obrigado. Respondido? Sim. Então, beleza. Bom, como a gente falou muito sobre, sobre o negócio de treinamento aqui, acabou não sobrando muito tempo pra gente. Já acabou o nosso tempo aqui, já são 8h30, então para respeitar o tempo de todo mundo aqui, vamos fazer o seguinte. Na próxima aula, eu queria começar a falar um pouco com vocês sobre. Ainda sobre esse assunto um pouco de banco, mas mais olhando para os módulos. Vira e mexe aqui, eu comento, né, alguma coisa, eu sempre uso algum módulo para a gente poder exemplificar, né, MM, SD, PP, os módulos que eu navego um pouco melhor aqui, eu costumo utilizar para trazer alguns exemplos. E ainda nessa linha, eu queria trazer algumas informações principais de alguns módulos aqui para vocês. E aí até vou contar com a ajuda de vocês. Do tipo assim,
Vamos falar um pouquinho de MM aqui. Um pouquinho mesmo, tá? Nós vamos falar do básico de MM ali para quem conhece menos de MM. Vamos falar um pouquinho de MM aqui. Vamos citar aqui as, sei lá, as 10 transações mais utilizadas em MM e as tabelas mais importantes, tá? Essa é a ideia. Ó, essas 10 transações aqui são as mais relevantes de MM. Quem quiser dar uma fuçada, quem quiser entender um pouquinho melhor como é que faz e tal. E essas aqui são as tabelas principais, tá? E a gente vai falar, não dá pra falar de todos os módulos, né, obviamente, mas vamos pegar aqui uns 5, 6 módulos aqui e usar essa abordagem, tá? Ó, e também dessas 10 transações que a gente vai listar de MM, não dá para entrar em cada uma e ficar divagando muito ali sobre elas, né? É só para dar um overview mesmo, falar, ó, essa transação que faz isso, essa transação que faz aquilo, essa aqui faz aquilo outro e vida que segue. Essas tabelas aqui, ó, essa tabela aqui guarda essas informações, essa aqui guarda essas outras, essa aqui guarda aquelas outras, tá? Isso é bastante importante, gente, porque isso cobre grande parte do que vocês vão ter que lidar na vida de vocês no SAP. Assim, né, olhando para o lado funcional da coisa. Conhecendo as principais tabelas de MM, as principais tabelas de SD, de FI, de PP, de PM, você já tá na frente de muita gente, sabe? Já é grande, é o 80-20 que eu sempre falo com vocês aqui, né? Vamos focar nos 80% que eu mais utilizo, porque os 20 eu aprendo sabendo o caminho, o como procurar as coisas, o como pesquisar, aprendendo a técnica, o resto depois vocês se viram. Então a gente dá uma olhada mais ou menos nas transações principais daquele módulo, nas tabelas principais daquele módulo, pulo para o próximo. Tá? Então eu acho que a próxima aula a gente pode falar de MM aqui, porque como eu sempre digo para vocês, é o principal módulo do SAP, né? Principalmente para a gente aqui que é da cadeia logística. Se a gente tivesse aqui com um público que fosse mais focado em FI, talvez fosse diferente, mas para a gente aqui é a principal, MM é o o principal brabo. módulo. MM é fudido mesmo, é um módulo muito parrudo, muito consistente, né? Muito complexo, mas ao mesmo tempo muito bem construído, muito bem amarrado. Então, ele realmente é o módulo mais importante do SAP, tá? Há quem discorde, tá? Mas a maioria das pessoas que vocês conversarem, se você perguntar assim, cara, você tem one shot, você tem uma chance, me fala aí, e não fica viajando muito não, só me fala, o módulo mais importante do SAP, qual é? A MM. maioria das pessoas vai responder MM. Eu ouço isso frequentemente, tá, Cabral? Porque, Só você cara, pensar no chocolate. é basicamente tudo que você tem algum produto, você tá vendendo alguma coisa, você tá produzindo alguma coisa, você tem né, tá circulando seu material ali, né? É o seu insumo para produzir ou a sua venda, né? Então, Que isso, mas se sua máquina quebrar, tem que ter manutenção, Beethoven, tem que ter o PM. Mas você usa o MM. Todos nós somos como é que fala? Reféns do MM em algum momento, né? Não tem jeito. Eu Essa também máquina gosto pra quebrar, caralho de é SD e de preventivo. PP, velho, mas o MM é embaçado. O MM é o mestre Splinter do saco. Ele é o Coringão, né, velho? Ele é o Coringa. Não o Coringão Corinthians, o Coringa mesmo. Que o Corinthians, só Jesus. Se for o Corinthians, lascou. MM é embaçado. MM é muito bom, cara. Que módulo fera. Mas é o que todo mundo fala, o MM é feito. Tanto que eu tive a curiosidade de entrar do Helder, das vagas da John Deere lá, e era o FI que estava na lista para FI. Ou é o MM, é dificilmente. E até se você for pensar na academia, a mais barata de se, né, financeiramente de você investir é o PM, né? No meu caso. Mas eu acho que o caso do PM não é nem pelo fato de não ter certificação lá, viu, Nico? Não é nem pelo fato de ser menos importante, não. Ele tem menos demanda. Isso também é verdade. Menos demanda. Mas é aquela história. Quem tem menos demanda também é mais bem remunerado quando tem. É mais valorizado quando tem. Porque na hora que a empresa precisa de um profissional, vai ter menos oferta no mercado, né? De profissionais. Então, o que acontece muito com o PM é que quase sempre, Nico, o PM é um módulo combinado com PP e QM, tá? Quase sempre os consultores são consultores PP, PM, QM. PP, PM, QM. Quase sempre. Porque eles têm muitas coisas em comum. Então, dá pra uma pessoa que conhece bem ali, ela já tá, tipo assim, vamos supor que o cara é fudido no PP. O meu exemplo, é uma pessoa que tem, não que eu sou fudido no PP, mas que eu tenho bastante experiência em PP. Pra eu me virar bem com PM, e olha que hoje eu não conheço quase nada de PM, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que se eu pegar pra estudar PM, eu já tenho 60% do caminho percorrido. Eu não preciso partir do zero. Como, por exemplo, se eu fosse aprender HR. Aí, meu irmão, aí é do zero. Ou se eu fosse aprender FI. FI eu não ia estar partindo do zero, mas eu ia estar partindo dos 10%. Se eu fosse aprender PM, eu já ia estar partindo de 50%, 60%, entendeu? Eu já tô lá na frente, porque muita coisa é muito
O conceito é muito parecido mesmo. O conceito de ordem, o conceito de lista técnica, o conceito de roteiro, né, de plano, isso tudo é bem parecido entre os módulos, então fica mais fácil. Mesma coisa com QM. Quer dizer, o QM já difere em algumas coisas, mas talvez, vamos supor que eu não conhecesse nada de QM, né? Porque hoje eu já conheço, mas vamos supor que eu não conhecesse nada de QM. Eu estaria partindo de 30%, entendeu? 40% do QM ali para poder entender como o QM funciona. E QM é um módulo menor. O PM também. O PM é um módulo um pouco menor. O QM é menor ainda do que o PM. O PP já é um pouquinho maior do que os dois, né? Mas geralmente o consultor de um é consultor dos três. Aham. Não, tava brincando aí com o Beethoven, porque sem a máquina quebrada não produz nada. É verdade. É que depende da empresa, né? Às vezes tem empresa que não usa máquina. Ô, Rodrigo, quando era consultor de manutenção, né, do Engemão, eu defendi isso aí também. O negócio é o seguinte, puxar a sardinha pro seu lado. Né? Ué, não tem que saber Brincadeiras à vender o parte, peixe. né? Todos são importantes, mas o que eu entendi, que o Cabral quis dizer, realmente, ele é peça-chave demais, né? Se você pensar nos módulos que a gente lida aqui, né? Juntando todos nós aqui, nós estamos num público aqui de quase 10 pessoas, 9 pessoas. Todos nós aqui somos refém do MM. Todo mundo. Sim. O Matheus aqui talvez esteja navegando um pouco mais pro lado de FI, mas tirando o Matheus, o resto de nós aqui, todo mundo é... E mesmo assim, o FI também tem muita ligação com o MM. Mas aí já é o contrário. O MM já fornece mais dados para a FI, né? Já é mais a ponta do processo, né? A FI está lá no final do processo, na maioria dos casos. Ele permeia muita coisa, ele também como MM. Eu sempre falo isso, né? Que para mim o MM e o FI são quase toda empresa que usa SAP parte dos dois, né? Começa com o FI e MM e depois vai expandindo para os outros módulos. Foi a estratégia, por exemplo, que a Uzi Minas utilizou e que é bastante utilizada em processo de rollout. Quando você vai fazer um rollout numa empresa nova, você implementa bem o FI e o MM primeiro, porque toda a sua estrutura organizacional está ali, e depois você sai irradiando, né, para os outros módulos ali. No caso da estratégia da CBMM para o S4, por exemplo, Wesley, essa discussão do MM é uma coisa que eu ainda acho que vai dar muito pano para manga. Porque o que acontece? O FI, é certeza que o FI precisava ser rediscutido. O FI precisava ser refeito, porque tem muita coisa ali, bem no cerne do SAP mesmo, que a gente precisa refazer. O MM, a princípio, ele não está como um greenfield, ele não está nessa estratégia de remapear processo e tal, por vários motivos, tá? Foi feito também, porque tentou fazer isso também em 2019, né? Que era o Back to Standard lá do MM, né? Isso, que na esse é um dos verdade, motivos. 90% das coisas o pessoal falou, não, vou manter o Z. Exato. E agora vai doer. Vai Vai. doer. Essas coisas que foram mantidas vão doer, porque na hora de reconstruir Você vai ver, vai chegar um momento do projeto que a galera vai cruzar os braços e falar assim, mano, o negócio é o seguinte, os consultores, né, vão cruzar os braços e falar assim, o negócio é o seguinte, o MM de vocês é uma coxa de retalho imensa, vocês têm regra de validação pra cacete aqui, vocês têm que tomar uma decisão. Ou a gente realmente vai voltar pro standard, ou a gente, pra reconstruir isso aqui tudo em MM, nós vamos gastar 24 meses. O que vocês querem fazer? Não tem como fazer milagre. Realmente vai fazer isso aí, porque a quantidade de custom, eu sei que customize é pra isso mesmo, mas aqui é muito exagerado. Uhum. Nossa, Deus do céu, o cara dormiu de lado ali, ele teve uma ideia, não, vou colocar uma trava no SAP. Uhum. Foi lá e colocou a trava no SAP. Essa semana foi, os problemas que a gente teve aqui essa semana foi por causa disso aí. Aí debugou, vai em BAP de pedido, vai em BAP do fiscal para tentar entender o que é, porque tem 1 milhão de coisas lá, ué. Uhum. Você vai tornando seu cenário cada vez mais complexo, né? Se eu tenho 100 programas customizados, quando dá um problema que não é tão explícito onde ele tá, eu tenho que procurar em 100 lugares. Se eu tivesse só 10, era muito mais rápido, né? Cara, quando a gente foi fazer lá a migração dos códigos, né? Valeu, Nicão. Vai na paz, irmão. Boa semana. Valeu, Bom Nicão. final de semana aí. Com Deus. Abração. Valeu. Contratou Falou, um gente, ABAP, cara. Falou, Nicão. Deus abençoe. Amém. Contratou um ABAP só para verificar as exits. Tinham quase 800 exits. Contratou um ABAP só para verificar as exits. Pensa só no negócio desse. Complexo.